Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Hoje recitaremos a página 35 do Alcorão Sagrado. Os versículos 220 até 224 do capítulo 2, Surata de Vaca, Surata al-Baqara. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. Em nome de Deus, incrivelmente misericordioso. Acerca da vida terrena e da derradeira vida. Ponto. Essa frase foi continuando o assunto do versículo anterior, quando estava falando sobre a caridade, o que sobrou da necessidade, seus gastos, você paga para alguém que precisa, né? Faz caridade, faz doação, para você conseguir levar algo para a derradeira vida, ofedonia também. Quando você ajuda uma pessoa, você tem um crédito, você às vezes dá uma ajuda, ou você, até você empresta, às vezes empresta dinheiro para alguém, vai ver o benefício desse mundo e na outra vida também, derradeira vida vai ver, não foi dunya lá. E agora vai falar sobre outro assunto que seja órfãos. E perguntam-te pelos órfãos. Dizem, emendar-lhes as condições de vida é o melhor. E se vós misturais a eles, são vossos irmãos. E Allah sabe distinguir o corruptor do emendador. E se Deus quisesse, embaraçar-vos-ia. Por certo, Deus é todo-poderoso, sabe. Nos outros versículos do Alcorão, quando foram revelados outros versículos, fala, por exemplo, La taqrabu mal al-yatim. Não se aproximem aos bens dos órfãos, riqueza dos órfãos. Fala sobre esse assunto que é tão importante o dinheiro do órfão, porque o órfão herdou alguma coisa dos pais, mas não tem ninguém, sabe? E você como protetor, né, como tutor, que chama, que cuida desse órfão, que não tem ninguém, cuida do dinheiro dele, tem que cuidar bem para não comer dinheiro do yatim, órfão, que é um dos piores pecados. Coitado, ele não tem ninguém e você finge que está apoiando ele, está comendo o dinheiro dele. Enfim, depois daqueles versículos, foi descido um versículo, foi descido esse versículo tirando uma dúvida. As pessoas perguntavam para o profeta Muhammad, que então mal al-yatim, o dinheiro do yatim, do órfão, é muito um assunto delicado e a gente tem que separar bem certinho. Eles começaram a separar. Até que dizem, porque tinha muito yatim, muito órfão, por causa das guerras, que eles faziam comida separado para órfão que estava morando com essa família, por exemplo. Adotaram esse yatim, esse órfão, e ele comia um pouco da comida, não conseguia terminar, e essa comida, não existia geladeira também, colocava num canto para ele, ninguém comia a comida dele, ninguém mexia no dinheiro dele, complicou a vida das pessoas que cuidavam dos órfãos. Esse versículo foi descido, quer dizer que
se misturar, tipo, numa convivência junto, esses órfãos estão morando com vocês, não tem problema, são irmãos de vocês, se tornaram como irmãos. Tem que cuidar, mas não pode exagerar. E Deus sabe quem é corrupto e quem é emendador. E Deus sabe distinguir o corruptor do emendador. Deus sabe a intenção, que quem quer roubar o dinheiro do órfão e quem não. Então, às vezes, tipo, um pouco do seu dinheiro ele comeu, um pouco do dinheiro dele você comeu misturado, pouquinho de diferença nas comidas, nas coisas, não tem problema. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. E se Deus quisesse, poderia embaraçar vós, poderia dificultar a vossa vida. Mas Deus não quer dificultar. Eu lembrei do outro versículo que é daí, se eu mencionar e explicar, vai demorar. Vamos assistir ao próximo versículo. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. Uma vez, quando o profeta Muhammad mandou alguém da Medina para ir para Meca, e ele era uma amiga ou amante, alguém que se amavam, mas ela era idólatra numa família dos inimigos do profeta, e ele se tornou um dos companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tá. E esse companheiro, quando chegou em Meca, ela ficou sabendo que ele chegou, foi lá, falou com ele, vamos casar, fica aqui conosco, tá? E ele amava essa mulher, gostava muito dela, uma menina linda, árabe, linda e jovem. Mas ele falou que eu tenho que perguntar para meu senhor, profeta Muhammad, porque aqui está dizendo, que vocês não podem casar com idólatra. E ao contrário também, mulher não pode casar com um idólatra. Então, perguntou para o profeta Muhammad, quando ele mandou alguém perguntar para o profeta Muhammad, e ela ficou sabendo, ficou brava, e foi revelado, na verdade, esse versículo que não pôde, ele ficou bravo, e mandou a família, os inimigos, a família dela, inimigos do profeta. Tipo, bateram nele, né? Nesse Mersat, nome dele, o companheiro do profeta, e castigaram ele. Então, وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتَ حَتَّى يُؤْمِنُوا. E não esposeis, não casem, não podem casar, as idólatras, até se tornarem crentes. E, em verdade, uma escrava crente é melhor que uma idólatra, ainda que a admireis. Que ele admirava aquela menina árabe, branca, não sei, linda. Mas por que diz que uma escrava é melhor do que... Na época não era, era mal visto alguém casar com uma escrava. Uma vez, um outro companheiro do profeta, Abdullah ibn Rawaha, esse Abdullah falou para o profeta que
na verdade, avisaram o profeta que ele tem uma escrava e bateu nela. E o profeta ficou sabendo, perguntou por que você fez isso, não pôde, tá? E perguntou sobre a religião daquela escrava. Na época, né, época da escravidez, e vocês sabem que o islamismo lutou muito para qualquer caso, qualquer motivo, o profeta mandava libertar aquele escravo, até conseguiu libertar todos os escravos, porque não podia libertar milhares num dia. Eram propriedades das pessoas. E se libertar milhares na rua, a cidade vai ter milhares, quase quantidade dos habitantes da cidade tem moradores na rua. Se libertar todos, daria muito problema nesse. Enfim, mas passo a passo, gradualmente conseguiu libertar todos os escravos. Daí ele falou que não, essa serva, essa escrava é uma fiel crente. E o profeta diz, então, você pode libertar ela e casar com ela. Ele escutou Abdullah e casou com aquela escrava negra. Daí uns, né, ignorantes começaram a zombar dele. Olha, tem meninas lindas nas nossas cidades, os árabes ricos, não sei o quê, tá? Tribos famosos, potentes. E você casou com sua escrava? Por isso Allah subhanahu wa ta'ala diz que وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَامَةُ مُؤْمِنَةٍ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَاتٍ. Não pode casar com uma idólatra, como aquela história primeira que eu contei, e uma escrava é melhor, casar com uma escrava é melhor do que casar com idólatra. Porque mais importante é a fé, a espiritualidade da pessoa, característica da pessoa que você vai casar. No casamento, você tem que conhecer o coração da pessoa. Agora você casa com uma menina mais linda do mundo. Primeiramente, não existe menina mais linda, porque quando você escolhe uma menina, porque ou um menino, quando faz, por beleza, depois do casamento você vai comparar, sabe, o corpo da sua esposa com o corpo das outras mulheres, o rosto dela com os outros, tudo, tipo nariz, olhos, lábios, tudo, orelha, tudo você fica comparando só, porque para você o corpo é importante. Mas quando o coração da menina, o menino, você dá importância para o coração é para você, já se tornou seu coração. Ele ou ela já deu o coração para você. E você ama ele pela espiritualidade, pela, sabe, característica que ela tem. Então, você não vai cansar. Todo dia vai amar ela mais e mais. Vou ler essa tradução do versículo 221. E não esposeis as idólatras até se tornarem crentes. E em verdade uma escrava crente é melhor que uma idólatra, ainda que a admireis. E não façais esposar vossas filhas com crente, vossas filhas com os idólatras, até que se tornaram crentes. E em verdade um escravo crente é melhor que um idólatra, ainda que o admireis. Primeiro falou sobre homem, escolheu uma mulher, e depois falou sobre uma mulher, escolheu um homem, que tanto faz, não pode casar com idólatra, não pode casar, tem que casar com fiel crente. E em verdade, um escravo crente é melhor que um idólatra, ainda que o admireis. Estes convocam ao fogo, enquanto Allah convoca com sua permissão ao paraíso e ao perdão. Essas idólatras convocam, chamam vocês para o fogo, para o caminho do diabo, e vão educar vossos filhos no caminho do diabo. E Deus chama eles e chama você para o caminho dele.
E você tem que escolher ou casar com uma idólatra, que vai chamar seus filhos para fogo, ou atender a convocação de Deus, chamado de Deus. E ele torna evidente seus sinais para os homens, a fim de meditar. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ. E perguntam-te pelo menstruo, o período menstrual da mulher, que podemos ter relação ou não, porque no cristianismo não dizem que não tem problema. Hoje em dia, na verdade, não tem mais nenhuma regra no cristianismo, mas na época, nas regras, regra quero dizer, tipo, por exemplo, casamento, divórcio, não pode ter relação de casamento, várias regras do cristianismo que hoje em dia não tem praticantes, né? Cristão, a maioria fala que o profeta Jesus foi crucificado e Deus vai me perdoar meus delitos, meus pecados por causa da Jesus foi crucificado. Mas lá ninguém vai carregar os pecados da outra pessoa no dia do juízo final, como o Alcorão Sagrado diz. O profeta Jesus, como todos os profetas, foram escolhidos para orientar as pessoas, chamar as pessoas para o caminho de Deus, não para todo mundo pecar e eles apagar. Tá. Perguntam-te pelo menstruo, diz é moléstia. Então, apartai-vos das mulheres durante o menstruo e não vos unais a elas até se purificarem. Na religião islâmica não é como o cristianismo. A gente não pode, o muçulmano não pode ter relação sexual com a sua mulher durante o período menstrual. Mas em judaísmo mais exagerado, sabe? Os judeus, como está escrito nos versículos do Torá, nem pode tocar na mulher, se tocar até a noite o homem é najis, impuro. Qualquer lugar que ela senta nesse período, nesses dias, aquele lugar é impuro, vira impuro. Se alguém ter relação, também, o homem também vira impuro até 7 dias. Tem umas regras deles, mas no islamismo não pode ter relação sexual, só isso. Mas até dormir junto, abraçar, beijar, não tem problema. Apenas relação mesmo, que não pode, como aqui diz, e não vos unais a elas até se purificarem. E quando se houverem purificado, chegai-vos a elas por onde Allah vos ordenou. Por certo, Allah ama os que se voltam para Ele, arrependidos, e ama os purificados. Arrependidos. Essa parte é muito bonita. Allah subhanahu wa ta'ala yuhibbu tawwabin. Tawwab, arrependido, mas quem pede perdão para Deus, sempre pede perdão, sempre quando erra pede perdão para Deus. Deus ama esse pecador que errou, mas sabe que está errando, sabe que foi um erro, não quer insistir, não quer continuar errando e pedir perdão. E está arrependido. Deus ama Tawwab. Não fala, eu pedi perdão uma vez e voltei para o pecado. Não, é porque tem gente que fala isso. Eu não vou pedir perdão para Deus porque eu tenho vergonha de pedir perdão para Deus, porque várias vezes eu pedi perdão e depois cometi pecado de novo, o mesmo pecado. Eu sou um servo fraco e não consigo
evitar esse pecado. Fala essas coisas que está falando para mim, para Deus, fala para Deus. Deus, o Senhor é meu Criador, e o Senhor sabe que eu sou um servo fraco, eu cometi esse pecado, mas eu não quero continuar. Eu sei que é difícil para eu evitar esse pecado, mas o Senhor me ajuda. Sem sua ajuda, não vou conseguir não pecar. Pede perdão. Tawwab, quem sempre pede, muitas vezes pede perdão. Porque o diabo também não para de trabalhar. Você pediu perdão, desistiu do pecado, né? Depois, arrependido, pediu perdão, e depois de uns dias voltou para aquele pecado. Por exemplo. Nunca mais vou beber bebida alcoólica. Nunca mais vou usar droga. Nunca mais. E aconteceu uma vez. E você, quando eu estou falando que nunca mais faço isso, você está arrependido de verdade, do coração. Você tem essa intenção para não voltar para o pecado. Mas o diabo começou a tentar seduzir, conseguiu, e você depois de um tempo voltou para, por exemplo, a droga, voltou para a bebida alcoólica, voltou para... E depois de um dia, 2 dias, você se arrependeu de novo. Não tem problema. Não precisa vir aqui falar para mim, eu como sheikh, como padre, como qualquer líder religioso. Suplica a Deus, fala com Deus. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. Vossas mulheres são para vós campo lavrado. Então, achegai-vos a vosso campo lavrado como e quando quiserdes. Tem 2 pontos nesse versículo. Primeiro, Allah subhanahu wa ta'ala está dizendo que mulher como campo lavrado. Quando você tem um campo, você coloca um semente e a terra cuida desse semente e até sai uma flor linda, uma árvore que dá fruta. Então, a mulher 9 meses cuida desse semente. Quer dizer que sêmen. Para ser um filho lindo e, se Deus quiser, inshallah, fiel. A mulher que é sem mulher não existia essa geração. Já o profeta Adão era único. Sem Eva não tinha filhos até hoje, bilhões. E a mulher que sofre 9 meses cuidando do filho, bênção de Deus. E o segundo ponto desse versículo fala فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ. Aí você pode achegar a elas, né, mulheres, como e quando quiser. Na relação sexual, tem umas religiões que têm limites. Por exemplo, não pode nesse tempo, não pode nesse lugar, não pode, mas qualquer o jeito, a maneira de ter relação é lícito. Temos umas regras que são recomendadas ou desaconselháveis, que melhor não fazer, ou melhor fazer desse jeito. Mas pecado, como aqui está dizendo, é a fatwa da maioria dos sábios da religião islâmica, é isso também, que você pode ter relação com a mulher onde e como quiser. E antecipai boas obras para vós mesmos e temei a Allah e sabei que deparareis com Ele. E alviçará Muhammad aos crentes o paraíso. Último versículo dessa página. وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. Esse versículo também tem uma história da mesma pessoa, Abdullah ibn Rawaha. Esse companheiro do profeta Muhammad, aconteceu uma briga entre a irmã e o cunhado. Daí ele
pediram para ele entrar para ajudar eles para emendar, né? Resolver o problema. E ele jurou que juro que não vou ajudar mais. E juramento na religião islâmica, você sabe, é pecado jurar num assunto ilícito, desaconselhável, mesmo que seja lícito, mesmo que você queira defender de algo que é verdade. Por exemplo, você leu esse livro? Juro por Deus que eu li esse livro. Não precisa jurar por Deus. Jurar por mesmo que você é honesto, você está falando verdade. Mesmo assim, desaconselhável jurar. Mas se você jurar que vai fazer alguma coisa, deve cumprir. Eu juro por Deus que hoje à noite eu vou para a mesquita, tenho que ir para a mesquita. Se for algo, coisa boa, né? Mas se falar, eu juro por Deus que eu vou matar uma pessoa, vou bater naquela pessoa, não pode cumprir. Mas enfim, ele jurou para não resolver o problema da irmã e foi revelado esse versículo, que diz: e não façais do nome de Allah barreira a vossos juramentos, de não seres bondosos e piedosos, reconciliadores entre as pessoas, e Allah é oniovinte, onisciente. Não pode usar o nome de Deus, um juramento por Deus, para não fazer algo bom. Por que você não vai para a mesquita? Porque eu jurei que não vou para a mesquita. Por que você não está falando mais com a sua esposa? Porque eu jurei por Deus, não pode. Às vezes a gente usa o nome de Deus, o juramento é o nome de Deus também. Por que você não brinca com seus filhos? Porque você não está ao lado da família? Porque agora é o mês do Ramadã, eu não tenho tempo, eu tenho que recitar o Alcorão, eu tenho que ir para a mesquita, Então, se não tem tempo para sua esposa, se não tem tempo para sua família, eu garanto, se você estiver em casa junto com a esposa, com os filhos, você vai ganhar mais recompensa do que estar na mesquita. Se você não sabe ser justo e dividir seu tempo, um tempo para a mesquita, um tempo para a esposa, primeiro, recomendado é isso, você tem que dividir um tempo para trabalho, um tempo para Deus e um tempo para a família. Mas se você não pode dividir, não sabe como dividir seu tempo, fica com a família mais importante que a mesquita. Esse é um hadith, né? Um dito profético narrado, o profeta falando, estar ao lado da esposa é igual estar na casa de Deus rezando. Obrigado pela atenção, acho que hoje demorou um pouco mais, eu sempre tento terminar com 20 minutos, mas acho que hoje demorou um pouco mais. صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد